Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta tarde chuvosa aqui em São Paulo, mas com muito calor humano, com você que já é da família Mundial, você que nos acompanha aqui todos os dias, com muita coisa interessante na nossa programação e Mundial e você às 16h30 diariamente. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Dr. Leonardo Nakamura. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Muito bem-vindo aqui para a gente falar de um tema bastante interessante. Deixa eu já apresentar o doutor. Ele é fisioterapeuta, enfermeiro também. E biomédico também. Biomédico também. É mestre em psicogerontologia. Tem formação em acupuntura na China. É pós-graduado em fisiologia do exercício na saúde, fisioterapia no esporte, fisioterapia dermatofuncional e quiropraxia, tudo que a gente gosta. É professor de pós-graduação em ozonioterapia, um tema que eu já trouxe aqui várias vezes, e especialista em terapia neural. É a primeira vez que eu vou falar desse tema hoje, que é o nosso assunto da entrevista. Sim. Interessantíssimo falar de terapia neural. A gente já pode até começar explicando o que é, né? Porque eu acho bem interessante. Você pode nos acompanhar em 95,7 FM, 660 AM e pelo YouTube. É só clicar no YouTube Vibe Mundial ou o link direto no vibemundialfm.com.br. Agora eu te pergunto, doutor Leonardo, o que é, afinal, a terapia neural? Isso. Terapia neural é um método conhecido na Alemanha, né? Começou na Alemanha, muitos anos atrás. E ela nada mais é do que a gente injetar pequenas quantidades de procaína, de anestésicos, em terminações nervosas, onde vai tratar diversas patologias, principalmente dores e traumas físicos e emocionais que a pessoa pode ter. A gente fala o seguinte, que o sistema nervoso autônomo, né? A gente pode esquecer, nós esquecemos muito das coisas, mas o sistema nervoso autônomo nunca esquece. Então, doença gerada no dia de hoje, muitas vezes foi guardado naquele cérebro lá na infância. É uma rejeição do pai, ainda no tempo de gestação da mãe, né? Foi rejeitado ainda no intrauterino, ou aconteceu algum trauma, né, que vai surgir e repercutir doenças na vida adulta. Ou seja, pode ser um trauma físico, eu posso cair e sentir uma dor, isso fica registrado no sistema nervoso autônomo. Mas também um luto também pode ficar registrado. Pode ficar registrado. E isso vai refletir na fase adulta. Por exemplo, um câncer. Hoje os artigos científicos falam que um câncer, uma mágoa gera um câncer. Então muitas pessoas tratam aquele câncer, algumas são curadas, outras não. As que não são curadas provavelmente ainda está alimentando esse câncer com esse sentimento de mágoa. Agora, quando ele foi magoado? Não se sabe, porque o sistema nervoso de repente travou ele lá. Né? E decidiu guardar para você não ficar vivenciando aquilo lá. Essa mágoa pode vir da infância, que está gerando câncer na vida adulta. Então, o que a terapia neural vai lá e vai destravar, né, dentro do sistema nervoso, essa área de trauma, a pessoa vai poder externar aquilo tudo e, consecutivamente, vai auxiliar no tratamento das doenças futuras. Ao você fazer essa técnica, eu tomo consciência desse trauma ou eu nem preciso tomar consciência? Você toma consciência. E aí a gente vai lentamente, né? Não vai, de repente é um trauma muito brusco, né? Então a gente, claro que não vai destravar na primeira sessão, mas a gente vai destravando lentamente para que tu tome a consciência daquilo e gere a cura. Como destrava? Tem pontos específicos na região da cabeça, né? E na parte do corpo, onde a gente vai aplicar essa procaína. É a procaína? Sim. É um medicamento. Sim, um anestésico. Um anestésico, e é ele que vai atuar diretamente no local. Porque o nosso corpo é um sistema nervoso, ele funciona no sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. O simpático é todo aquilo que se toma uma ação,
Então, o nosso sistema de fuga, de ação, enfim. E o parasimpático, ele já para essas ações. Entendeu? Então, provavelmente, o parasimpático travou aquelas emoções, né, em determinada época da vida. E a gente vai desativar o parasimpático, fazendo com que o simpático acenda, trazendo as emoções novamente. Tá. E é muito voltada para a dor. Como eles descobrem a terapia neural? Vou contar uma história bem rápida. É dos irmãos Hunick, que são 2 médicos neurologistas. Então, uma das irmãs dele está andando na rua e torce o tornozelo e faz uma fratura de tornozelo. É operada e, enfim, faz fisioterapia, se recupera linda e maravilhosamente. Depois de 2 meses, ela desenvolve uma cefaleia crônica, uma dor de cabeça crônica. E que nossa, eles tentam muitos medicamentos, imagina, os irmãos são neurologistas, então tentam muitos medicamentos e nada cessa essa cefaleia. Melhora, mas não chega a sumir. Depois de 1 ano, essa mesma irmã dele está andando na rua e faz um novo entorse de tornozelo. Tá doendo muito esse tornozelo. O mesmo? O mesmo. Tá doendo muito o tornozelo dela. Um dos irmãos, dos Hunicks, né? Ele vai lá e aplica uma procaína, um anestésico para diminuir a dor do tornozelo. A hora que ele aplica a procaína, esse anestésico, no tornozelo, a dor de cabeça some. Por quê? Na hora? Na hora. Por quê? Qualquer cicatriz do nosso corpo, ou qualquer tatuagem, enfim, pode gerar um campo de interferência, que vai alterar o funcionamento das células. Uau! Gerando dor. Ou gerando traumas. Entendeu? E aí a gente vai desativando, por exemplo, esses campos de interferência, que muito foi conhecido pelo Dr. Nogier. O Dr. Nogier é que inventou a acupuntura francesa, por exemplo. A aurícula francesa foi do Dr. Nogier. E ele inventa esses campos de interferência, que está relacionado com dermatos, miótomos e o sistema nervoso simpático e parasimpático, e que quando a gente desativa, logo vem a melhora dos sinais e sintomas. Qualquer tipo de dor pode me causar um trauma? Não, a dor é a consequência de um É trauma. a consequência do trauma. É que o corpo está externando. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma tatuagem, que eu quero fazer a tal tatuagem, a dor que eu sinto, ela fica registrada no meu corpo? Essa não. Essa não. Mas quando você faz uma tatuagem, como a gente tem as terminações nervosas, essa tatuagem, não são todas, tá? Ela pode ser tóxica para aquele sistema nervoso autônomo. E ao ela aderir a essa toxicidade, a pessoa geralmente, às vezes, fiz uma tatuagem, depois de 1 ano surgiu dor no ombro. Tá. Aí vai lá, faz fisioterapia, acupuntura, faz ozônio, toma medicamento e a dor não cessa. Ninguém olhou para tatuagem. E a dor não cessa. E aí ele vai para a pessoa que trabalha com a terapia neural, ele analisa essa tatuagem, opa, calma, essa tatuagem é tóxica. E aí ele começa a aplicar procaína ao redor dessa tatuagem e a dor some. Ok. Ou seja, quando a gente fala de sistema nervoso, vem muita região da cabeça, né? Sim. Mas em qualquer região do corpo ela está atuando. Sim. E vocês vão... E é uma injeçãozinha. Isso, uma injeçãozinha. Dolorida também. Não, porque é anestésico, né? Ah, é anestésico. É o mesmo do dentista? Mesmo do dentista. Inclusive, procaína. Na terapia neural, a gente avalia muito pelos dentes. Então, a ausência de um dente ou o implante dentário ou amálgamas pode ser campos de interferência. Então, uma paciente minha que veio de Manaus para tratar comigo aqui em São Paulo, ela já veio com uma cirurgia de coluna, porque era uma hérnia de disco extrusa. O médico agendou a cirurgia, mas ela me acompanha nas redes sociais, enfim, teve umas indicações. E ela disse, vou tirar férias, vou passar 1 mês em São Paulo. E ele chega no consultório assim, olha, passei 1 mês aqui para tratar contigo, porque eu quero me livrar da cirurgia. Se não der certo, não tem problema, vou fazer a cirurgia. Mas eu confio que eu posso escapar disso. A princípio ela vem buscar sobre ozônio, tudo. Eu até faço algumas sessões de ozônio e
melhora, mas volta a dor, melhora e volta a dor. Eu digo, não, vamos partir para a terapia neural, deixa eu fazer uma avaliação mais profunda. Fiz uma avaliação bem profunda, né, de 1h30 de consulta e tudo mais, avaliei todos os campos de interferência e identifiquei que o dente do siso dela era um problema. Aí eu peguei e fiz um anestésico nos 4 sisos dela. Quando eu apliquei os 4 sisos, a dor lombar sumiu. Chocante. Aí ela voltou depois de 4 dias, falou, e aí, a dor retornou? Retornou. Vou aplicar de novo, a dor sumiu. Encaminhei ela para o meu colega dentista para extrair os 4 sisos. Extrair os 4 sisos. E a dor nunca mais voltou. Incrível. E muita coisa começa pelos dentes, né? Muita. Então, muitas vezes é importante a gente fazer até uma avaliação para entender se aquela dor é traumática ou se ela precisa de uma cirurgia. Esse é um recado bem dado. Para você diagnosticar, isso é feito uma consulta muito detalhada? Sim, muito minuciosa, né? A gente vai avaliar todos os exames de sangue, provavelmente, para a gente poder... Às vezes a toxicidade está no próprio organismo. E também dente, língua e biorressonância. Uma série de coisas para a fatores. gente tentar chegar no diagnóstico. Porque a partir do momento que a gente chega aonde é o ponto, pronto, 1, 2, 5 sessões no máximo resolve o problema quando se for tratado de dor. Mas a terapia neural hoje ela é muito ampla, ela auxilia em qualquer tipo de doença, de patologia, né? Então, um exemplo, assim, a gente pode pegar uma hipertensão, quem sofre de hipertensão arterial. É o sistema simpático que está fazendo o coração se contrair muito, aumentando a pressão. Então, há um aceleramento dos batimentos cardíacos, pode haver ou não, mas há um aumento dessa pressão. Então, se eu paraliso temporariamente o simpático e faço acender o parasimpático, esse coração tende a se autorregular. Perfeito. Então, neutralizando, então devolvendo o trabalho cardíaco normal. Né? Assim, uma diabetes também. Pode E a pergunta da diabetes, que é outra doença se a gente pegar em evolução. Um diabético tipo 2, se a gente pegar, o diabético tipo 2, ele tem a fabricação de insulina, o pâncreas fabrica a insulina, mas ele tem uma resistência do receptor de insulina no fígado. Então, o fígado não consegue captar essa insulina, então acaba aumentando a glicose sanguínea. Ótimo. O fígado, quando ele tem essa resistência, o sistema parasimpático, né, o sistema nervoso parasimpático está muito evidenciado. Então, ele não permite que o simpático entre, então ele faz um bloqueio, entre aspas, desses receptores. Aí, o que a gente vai fazer na neural? Vamos fazer pápulas ao redor desse fígado, né, pela região externa, e aplicar em alguns pontos relacionados ao fígado, fazendo com que o sistema simpático atue no fígado, aumentando a sensibilidade do receptor de insulina do fígado. Tá, é como se desse uma ativação, né? Faz ele funcionar. E aí, como aumenta a sensibilidade do receptor de insulina, essa insulina que já está sendo fabricada agora vai ser absorvida e tende a controlar um diabéticos tipo 2. Olha que interessante isso, né? Eu posso, então, utilizar a terapia neural como um método não só complementar, mas também como preventivo? Sim, também como preventivo. Porque o nosso corpo sofre diversas toxicidades durante os dias, né? Se a gente pensar o que gera toxicidade no organismo, a alimentação, né? Se a gente vê, o brasileiro se alimenta mal por si só. O estresse mental, então aquelas influências, né? Você passa o nervoso ali, então isso tudo está intoxicando o organismo. Além disso, ondas eletromagnéticas, né? E a própria poluição do ar. Então isso tudo vai gerando toxicidades que vão gerando inflamações silenciosas que consecutivamente vão gerar doenças futuras.
Então, se a gente conseguir aplicar neural para tirar essa toxicidade antes que isso vire uma doença, melhor ainda. Você utiliza a neural junto com o ozônio? Utilizo em alguns casos, né? Uhum. Principalmente quando a gente pensa em casos neurológicos, Uhum. né? Se a gente pensar no Alzheimer, no, no AVC, né? Então, ou numa própria criança que tem síndromes, Uhum. então é interessante usar Eles atuam ambos. bem em conjunto Sim, também. sim. Também. É interessante a gente pensar nisso, né? Aí a pessoa que está nos ouvindo pode estar perguntando, tá, será que eu tenho alguma coisa que eu precise procurar um terapeuta neural? Aí eu te pergunto, quando é o momento da gente pensar, não, isso eu vou tentar tratar com a terapia neural? O ideal é igual tu falou, né? A gente pensar no Preventivo. preventivo. Então, talvez uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, procurar um preventivo, uma avaliação, para já ir prevenindo, né? Principalmente para quem nunca passou. Porque todo mundo teve um trauma. Todo mundo teve um trauma, todo mundo É, tem dores, todo mundo tem sim, questões a serem questões resolvidas. seriam resolvidas. E, então seria isso. Mas o surgimento de alguns sinais e sintomas realmente necessita de uma busca mais rápida, né? Porque tudo que é no início também é mais fácil da gente tratar. Sim, se eu sinto uma dor, se eu recorrer imediatamente, a gente já trata. Aí para ser anual é o resto da vida, né? Aí É, é porque você já vai sentindo essas mudanças. Porque a gente percebe, né? O quanto pode transformar a vida da gente. Você falou, por exemplo, dos dentes. Então, com certeza, todo mundo que ouviu já ficou imaginando: ah, aqui falta um dente, aqui eu fiz um implante. Aí eu até te pergunto: vamos supor, a pessoa acabou de fazer um implante. Depois de um tempo, é interessante ela fazer uma terapia neural até para desativar o que pode ter, por um acaso, sido ativado? sim, não, até antes de fazer o Antes implante, também? antes, né? E logo após o certo é já fazer. Que aí já resolve Sim, não antes deixa surgir a de. doença. Tá. E quando você fala em pontos específicos, a gente está falando também de pontos de acupuntura ou são outros pontos? Sim, boa parte da terapia neural envolve-se pontos de acupuntura. Uhum. Porque se a gente pegar o que são pontos de acupuntura, nada mais é do que um excesso de terminações nervosas Uhum. naquele ponto, onde tem um aglomerado de terminações nervosas naquele ponto, então tem mais energia, né, neural, vamos nem entrar muito para o lado holístico. Uhum. Energia oral, neural mesmo, falando de fisiologia humana mesmo, né? E a terapia neural precisa de nervos. Eu preciso de terminações nervosas para atuar. Então, por Sim, isso que boa parte da terapia neural está ainda em em nervos. nervos e está em pontos de acupuntura. Em pontos de acupuntura, perfeito. As mulheres sofrem muito, principalmente depois da menopausa, com questões de osteopenia, que pode ser levada a uma osteoporose. A gente ouve muito se falar, não só da dor das costas que você falou, mas muito em dores no joelho, Sim. né? Como que pode ser feito esse tratamento? A injeção também é local? Local Dói? também. Aquela pergunta, ai, mas dói. Não porque a gente usa agulhas bem finas, né? São Aham. agulhas gengivais, então são agulhas Uhum. finas e que tem o anestésico. Mas se a gente pegar hoje a principal causa de osteopenia, osteoporose, principalmente relacionada à menopausa, é a queda do hormônio da testosterona. Uhum. Testosterona é a principal causa que, né, quando há uma queda disso, com certeza a mulher vai desenvolver osteopenia, consecutivamente osteoporose. Na terapia neural, a gente consegue estimular glândulas que vai aumentar a produção desses neurônios que estão em quedas. Então a gente consegue fazer uma modulação hormonal Tá. sem aplicar hormônios, Entendi. forçando com que aquela glândula, né, ela funcione como deveria, sabe? Que perfeito. Então é bem completo, assim.
Porque mesmo que a mulher não tenha alguns sintomas no início, com o passar dos anos, a gente sempre ouve um pouco esse tipo de queixa. É interessante falar da modulação Sim, hormonal. sim. Um outro caso que eu agora me lembrei, que até é bem interessante também, é de uma paciente minha que sofria de candidíase por repetição. E, nossa, a gente tratava ela com ozônio, azotimetileno, a gente fez muitas coisas nela e resolvia, mas passava 2, 3 dias, retornava, né? Até chamei alguns alunos que são ginecologistas, fizeram uma vasculhada melhor, mas entrava com antibiótico, remédio, nossa, acabava o remédio, retornava. Tanto que ela mesma falava, olha, eu tive 2 namorados até hoje, mas nenhum deles eu consigo fiquei, porque não tem relação sexual. Porque sempre ela tá com candidíase. Aí eu disse, não, então vamos fazer uma avaliação melhor, né? Vamos ver os traumas e tudo mais. E quando eu identifiquei na arcada dentária dela que havia um trauma na infância dela. Eu digo, olha, vamos fazer uma aplicação, né, nessa região pra gente destravar esse trauma e eu acho que vai resolver sua candidíase. A princípio ela disse que não. Ela disse, doutor, não quero porque se for um abuso do meu pai, imagina, nunca vou perdoar ele. Eu não quero mexer nisso. Eu digo, olha, é opção sua, mas para resolver precisa destravar. Passou-se um tempo, né? E ela levou minha avaliação, enfim. Passou um ano. Depois de um ano ela manda uma mensagem, diz, doutor, tô curada da candidíase. Eu falei, nossa, mas 2 anos tratando, eu nunca te curei. Me fala o que fizeram aí contigo, que eu quero, até eu vou sair para fazer esse curso para eu saber melhor. Aí eu digo, lembra da tua avaliação? Tava tendo um evento de hipnose e eu levei essa avaliação lá, coisa e tal, e eu fui hipnotizado. E aí chegou no trauma que tu falou. E aí eu vi que era o médico que me abusou. Ah, teve um trauma Teve um real. trauma, foi um médico que me abusou, tava com uma infecção urinária, com 5 anos de idade. Uau! Ele abusou. E aí eu pude, da hipnose, chegar lá, liberou perdão pra ele e eu tô totalmente curada da candidíase. Pra gente ver o que fica registrado no organismo da gente, né? E ela tinha apagado, ela nem se lembrava. Com certeza, né? Mas aí veio a informação. Nossa, o programa está quase acabando. Passa muito rápido. Você costuma fazer um mix de tratamentos? Por exemplo, utiliza a terapia neural, a gente falou do ozônio, mas também com acupuntura, você tem várias especialidades. Então, dá para ir unindo? É uma terapia que dá para unir com outras? Sim. Suplementação de vitaminas, né, na sorologia, também, que a gente vem crescendo bastante. Que, né, como você disse, estamos inflamados. Estamos inflamados, tem que aumentar. Então, a suplementação, né, de vitaminas. Para dor, terapia neural não tem o que é melhor. É só ela. Ela é a melhor de tudo. Não tem só ela. como, sabe? É uma injeçãozinha. Ela vence porque a pessoa entra com uma dor no grau 10, ela sai com grau 0. Na primeira sessão. Mas é imediato? Imediato. Aí, tá passando dor, gente? Pra quê? Pra que sofrer? Não é que vai depender só de uma única sessão. Não, há casos e casos. Sim. Tem gente que tem dor crônica, por exemplo, desde a adolescência e hoje está com 60. Não vai ser uma sessão que vai resolver. Não é? Porque tem muitas questões a serem resolvidas, né? Que foram se acumulando muitas vezes no decorrer da vida. Doutor Leonardo, eu quero que você deixe uma mensagem para o nosso ouvinte e indique como que as pessoas podem te encontrar, onde você atende. Todo mundo ficou curioso, eu sei. O meu consultório é em Moema, né? Na rua Albaira 70V. E as pessoas podem me seguir no Instagram, né? É dr.nakamura_ozônio. dr.nakamura__,
Ozônio. Não procura por Leonardo que você não vai achar. É mais difícil. Por lá também tem o contato Tem de o WhatsApp, contato. tem todos os caminhos. @dr.nakamura_ozônio. Isso. Professor de ozônio, você coloca bastante coisa sobre ozônio lá, né? Coloco Bem muito interessante. sobre ozônio, mas eu ainda acho que ozônio teve seu boom, né? Tá num E boom agora a ainda. Eu terapia. acho que a terapia neural ainda vence a ozônio. Tem um depois. link de terapia neural lá, vocês podem seguir, acompanhar como que está sendo feito. Eu fiz a lição de casa antes de entrar Sim. aqui, então dá pra gente orientar o nosso ouvinte. Obrigada, doutor Obrigado, Leonardo. viu? Sucesso para você, viu? Gostei de conhecer essa técnica. Vamos falar disso mais vezes. Você pode mandar pergunta pra gente, que a gente também pode encaminhar para o doutor e posteriormente ele pode voltar para falar mais sobre o assunto. Com certeza, será um prazer. Obrigada. O Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.